Olá pessoal, hoje é terça-feira, dia 26 de agosto. Estamos entrando no ar com mais uma edição do Jornal Últimas Notícias com Ednei Paini, falando diretamente aqui de Bento Gonçalves, a capital brasileira do vinho, Rio Grande do Sul, Brasil. Pessoal, iniciamos o nosso jornal de hoje com aquela nossa velha conversa política. Vamos analisar e entender dois discursos de dois ministros da Suprema Corte na lide, que aconteceu neste final de semana. Começamos a analisar a fala do ministro André Mendonça. E se levarmos ao pé da letra o que ele fala, muitos problemas poderiam ser evitados se a Constituição fosse seguida ao pé da letra, como se fala popularmente. Bom, abrindo aspas, é preciso ter respeito, autocontenção do Poder Judiciário para garantir o justo processo legal e as liberdades básicas, fecho aspas. Que interessante, né? Ele também ressaltou que o bom juiz não age pelo medo e que as decisões devem gerar paz social e não incertezas e inseguranças como vem acontecendo. Nunca antes um ministro foi tão claro em seu discurso como Mendonça. Uma memorável situação, elucidando aquilo que parecia ser tão claro, tão óbvio, onde a maneira de se ver e interpretar a lei é tão desviada. Informações que aos nossos olhos, que aos olhos de um leigo, não parecem ações normais, mas elas não são. É uma terra onde todos os ministros veem essas atrocidades que estão acontecendo de um opositor, ligadas a só um opositor, que os argumentos inconstitucionais para empreender a lei transviada a um homem por motivos políticos, por motivos ideológicos, onde a vítima é a mesma parte que julga e que pune. E não com a mesma igualdade de pessoas que julgam e punem apenas de um lado da questão. Onde há um Senado no Brasil, um Senado que foi votado por nós, foi posto lá por nós, e esse Senado se cala diante de tanto medo de perder o poder. Bom, tomando decisões erradas e de puro medo, o nosso Senado se esconde. E nessa mesma pegada eu quero enfatizar aí agora, depois de Mendonça, né, o discurso de Alexandre de Moraes nesse mesmo evento. Para mostrarmos os dois lados da moeda. O ministro falou de um judiciário vassalo que não quer fazer acordo para resolver perturbações momentâneas. Momentâneas, diz Moraes, né? Ainda fala que o Supremo tem que ser independente e corajoso. Ele também mencionou muito sobre o ódio que destilam contra ele nas redes sociais. Será que é um indicativo? Ele só não mencionou do ódio que a população tem dele na rua também, não só nas redes sociais. Todo mundo está vendo o que ele está fazendo. E para finalizar, ele disse que as pessoas deveriam comemorar que o Brasil resistiu a um ataque em suas instituições e que os desafios para os próximos anos serão de segurança institucional, jurídica e pública da nação. Então, se formos analisar apenas este último parágrafo,
Eu poderia citar dezenas de inconsistências, desde a morte de uma pessoa na cadeia que Moraes não deu ouvido nem ao Ministério Público e deixou essa pessoa morrer. Estou falando do Clezão, da situação do Clezão. Até Moraes fez um campo de concentração em pleno Distrito Federal, lembra? Com pessoas inocentes. Em vez de correr atrás dos culpados, ele pegou todo mundo e jogou todo mundo no mesmo balaio, apenas para mostrar que ele tem força. Ou será que a decisão que ele tomou de tornar inelegível uma pessoa que expressou a sua dúvida em relação às urnas eletrônicas? E essa dúvida é a mesma dúvida que muitos brasileiros ainda têm em relação às urnas eletrônicas. Será que elas não podem ser fraudadas? Bom, vamos terminar aí essa parte dos dois ministros que falaram na lide, né, nesse final de semana. Vamos falar de outro assunto político, porque judiciário também é política, né? Porque eles estão fazendo leis, eles estão infringindo algumas, não sei, talvez sim, talvez não. Então nós vamos nos aprofundar mais em outros assuntos, porque hoje começa a CPMI que vai investigar o roubo do INSS, o roubo dos velhinhos. Aquela galera que botou a mão no bolso dos velhinhos que precisavam da grana para comprar remédio, para comprar pão, leite. São ruins, né? Essas pessoas são ruins. Olha o tempo que levou para instaurar uma investigação, né? Não sei se ela vai ter fundos, mas vamos tentar decifrar quem foi os culpados desses roubos. Bom, amanhã vamos falar mais sobre esse assunto para a gente ter mais informações para debatê-los. Bom, há uma grande tensão para o julgamento de Jair Bolsonaro, pois ele está sendo condenado e poderá tomar outros rumos, né? Essa condenação, a lei Magnitsky, ela pode envolver muitas outras situações, muitos outros ministros afiliados de Alexandre de Moraes ou que tenham as mesmas ideologias. O ex-advogado de Lula já está se precavendo, já conversou aí com autoridades advocatícias lá dos States, né? Lá dos Estados Unidos. Tá todo mundo com medo, né? Se o governo do senhor Lula tivesse tirado a bunda da cadeira e fosse conversar com o malvadão lá na terra do tio Sam, o Laranjão, eu te garanto que as coisas melhorariam para nós. Mas com essa má vontade que o governo está em negociar, todos nós vamos nos lascar. Os Estados Unidos é um país que não se deve arrumar briga. Como é que você vai arrumar briga com um país como os Estados Unidos? Não tem, né? É outra situação para nós falarmos amanhã. Vamos ver como se destrincha esse negócio aí, pois a polícia fez um cerco agora, hoje, né, na casa de Bolsonaro, pois Paulo Gonet diz que as chances de Jair Bolsonaro se alocar na Embaixada dos Estados Unidos para fugir da condenação de Alexandre de Moraes é muito grande. Será que ele vai fugir? Mas que ele vai ser preso, vai, né? Não sei se por ideologias políticas, porque ele deve ou não, mas ele vai ser preso. Já falei isso há muito tempo aqui. Tem muita gente aí pensando mal dele, né? Bom,
Quando as situações se elucidarem, pouco a pouco nós vamos informando aqui no bloco Entendendo a Política. Por quê? Porque você deve entender de política. Não deixe mesquinharias passarem na sua cabeça. Você deve entender porque são eles que vão lidar com o seu dinheiro. Eles que vão lidar com o dinheiro do arroz, do feijão, do combustível. Essa galera que decide como vai ser. Do salário mínimo. Eles é que vão decidir o que vai acontecer com essas situações. E quem bota eles lá em cima é você. Você que elege deputados estaduais, federais, senadores, prefeitos, vereadores, governadores, é você que elege. E é você que dá a chave para essas pessoas trabalharem com o meu dinheiro. Então você deve entender de política, sim. Chega desse negócio de eu não entendo, todos são ruins. Nem todos são ruins. Talvez alguma grande maioria que nunca teve poder nas mãos fala que vai mudar as coisas e quando chega lá e o poder sobe para a cabeça, se desviam das situações. Nós temos visto muito isso, né? Muito. Mas vamos fazer o seguinte. Vamos pensar bem em quem você vai votar. O ano que vem tem eleições, hein? Pense bem. E não interessa se você vai votar na esquerda, na direita, no centrão, no capiroto. Não interessa. Só pesquise sobre aquela pessoa. Saiba, ela fez uma boa gestão quando ela estava eleita? Será que as intenções dela são legais? Será que ela tem força para fazer aquilo que ela prometeu? Então, preste atenção. Fica aí na surdina e fique vendo o que o seu candidato está fazendo. Bom, esse foi o Bloco Político aqui no Jornal Últimas Notícias. Agora vamos falar um pouquinho de esportes. Vou dar uma respiradinha aí, vou botar a vinheta e eu já volto. Ah, viu? Foi bem rapidinho, né? Vamos falar de esportes da dupla Grenal. Fora de campo, a dupla Grenal tem bastante novidades. E dentro de campo, está deixando a desejar. Como nós falamos ontem, né? O que movimentou a cena gremista foi a chegada dele ao time que o lançou internacionalmente. Rei Arthur. Arthur ficou 7 anos fora do Brasil. Agora o filho pródigo retorna a casa. Ele chegou à capital dos gaúchos no início da tarde de ontem. Ele está de volta ao Grêmio depois de 7 anos fora do Brasil. Ele circulou por 5 clubes lá na Europa: Barcelona, Juventus, Liverpool, Fiorentina e por último estava no Girona. Arthur será o 5º reforço do Grêmio nessa janela do meio do ano, que fecha aí na próxima semana. Quem está de saída é Ronald, né? Que está indo, vai por empréstimo para o Atlético Goianiense. O Grêmio voltou a treinar ontem. E no final de semana, vai pegar o Flamengo. O Flamengo meteu ontem 8 no seu adversário. Tudo indica que vai ser uma parada duríssima. E ainda mais porque Mano está a perigo. E depois do Flamengo vem o Mirassol. Depois vem a última taça do ano, né? A Copa Grenal. Pelo que o pessoal fala aí, não vale nada, mas para nós vale muito. Se o Inter ganhar, o Inter vai tirar sarro do Grêmio por um bom tempo. Se o Grêmio ganhar, vai tirar sarro do Inter por um bom tempo. Mas a probabilidade do Grenal é empate, né? Os dois estão muito ruins em campo, né?
ninguém agradando aos olhos dos seus torcedores. Bom, Grenal é um campeonato à parte. E agora em diante a vida do Grêmio vai ser uma eterna pedreira. E da parte dos colorados, também tem dificuldades aí para enfrentar muitas coisas, né? Roger vai ser mantido no cargo até, pelo que eu entendi, até o próximo jogo. Mesmo que agora tenham ocorrido tropeços e o próximo adversário seja o Fortaleza. Mas sabe, né? Jogo de futebol é jogo de futebol. Depois do Fortaleza vem outra pedreira que é o Palmeiras. Um time lá da ponta de cima da tabela. E não tá fácil a vida para a dupla Grenal. Mas em compensação houve uma boa situação. No Inter, a renovação aí da máquina colorada. Alan Patrick, ele tinha vínculo até o final do ano, até o final desse ano, né, 2026. Não, ele tinha vínculo até o final de 2026, no outro ano. E renovou até o final de 2027. Não sei renovar assim por tempos tão estendidos. Olha o que aconteceu com o Roger. O Roger começou a ganhar, fez fama, meteu uma pressão no Colorado e veio a renovação aí. E agora que eles não sabem o que fazem, será que vão mandar o Roger para casa, pagar o salário dele, pagar o de outro profissional? Não se sabe o que vai fazer. Bom, o nosso bloco esportivo ele tem um oferecimento de Natal Fitness. Natal Fitness, a sua loja de acessórios esportivos. Atendemos os segmentos de caminhada, trilha, corridas, pilates, yoga, academia, paddle, beach tênis, ciclismo, natação e acessórios. Você também pode adquirir os produtos pelo site, que é natalfitness.com.br. Aqui você acha só as melhores marcas: Lacoste, Lecoq Sport Life, Natal Fitness, Santois, Body for Shoes, Wilson, Fila e Nike. Natal Fitness fica na rua Senador Joaquim Pedro Salgado, 270, ao lado do Shopping América. Conseguiu se localizar? Aonde fica a Natal Fitness, fica bem ao ladinho do Shopping América, ao lado do estacionamento. Bom, pessoal, voltando aí as nossas pautas, né? Vamos falar agora de segurança pública. Nesta terça-feira, acordamos com outro homicídio nos noticiários. A violência volta a ser imputada aqui na capital do vinho. Hoje, um homem identificado como Antônio Adriano Vieira, de 36 anos, foi executado com diversos disparos de arma de fogo em Bento Gonçalves, né? Ele estava em uma caminhonete no bairro São João. O crime ocorreu por volta das 6h45 da manhã de hoje, na rua Hermínio Gabardo, em frente ao residencial Greenville. É na rua transversal aí da Alameda Fenavinho, da Alameda Alve Azul, na realidade, bem próximo aí do campo desportivo. A vítima, que você viu aí, né, estava em uma Nissan Frontier com placas de Bento Gonçalves, quando foi surpreendida pelos atiradores. Este foi o segundo assassinato em menos de 24 horas e o quinto ocorrido nesse mês de agosto, um mês sangrento para a capital do vinho. O crime aconteceu horas depois da execução de Vinícius Cabeleira, de 21 anos, falamos ontem, né? Que foi morto a tiros também na madrugada de segunda-feira. Este é o 20º assassinato em Bento Gonçalves esse ano. As proporções que a situação está tomando em relação à violência na Serra Gaúcha está preocupando as autoridades.
Elas desconfiam que as mortes estão relacionadas ao tráfico de drogas. Pois nesse caso e em todos os outros, né, eles tinham antecedentes criminais. As mortes podem ter ligação com aquele assassinato em Veranópolis, nesse último domingo, tanto com a morte do Cabeleira quanto com a execução de hoje, que sejam represárias da morte de Moisés Fernandes Vicente, de 45 anos. Ele era traficante, né? Foi executado na madrugada de domingo em Veranópolis. A sequência de homicídios levanta a hipótese de ajustes de contas entre facções que atuam na mesma região. O padrão das execuções das vítimas alvejadas com vários tiros em via pública reforçam as características de um crime encomendado. Bom, mas até o momento nenhum suspeito foi preso e a polícia está investigando o caso. Que coisa, né? Vamos a um pequeno comercial aí e voltamos em seguida. Fica aí. Harmony Sonorizações. Mais do que som e luz, a Harmony Sonorizações oferece para você um serviço com mais de 30 anos de experiência em festas de casamentos, eventos corporativos, palestras, aniversários, baladas e shows musicais. Devido à qualidade em seu trabalho, a empresa se tornou uma referência em seu segmento. Harmony Sonorizações, o som na medida do seu bom gosto. Bom, pessoal, a Harmony Sonorizações e Natal Fitness é que tem dado apoio aí para nós nesse jornal. Bom, nas nossas pautas aí vem aí uma utilidade pública para vocês. Deixa eu botar aqui. Dá uma olhada aí, atenção, né? O telefone do Corpo de Bombeiros, na estante da gravação dessa edição, se encontra inoperante. O 193 está fora de funcionamento. Qualquer emergência, você deve ligar para o 99222 0944. Código de área 54. 99222 0944. No próximo sábado, dia 30 de agosto, o município de Pinto Bandeira promoverá o 6º Festival de Coros Infantis. Deixa eu botar para vocês aqui a imagem. Dá uma olhada aí, ó. O evento contará com a apresentação do Coro de Canarinhos de Pinto Bandeira, com a participação de 6 coros de Bento Gonçalves e Garibaldi. O evento terá início às 17h15 no Santuário Nossa Senhora do Rosário de Pompeia, bem no centro aí de Pinto Bandeira. A administração pública municipal convida a comunidade em geral para prestigiar esse importante momento cultural que valoriza a música e integra diferentes municípios da região. Falando em região, deixa eu tirar minha imagem da frente aqui para vocês. Aqui, ó. Vou tirar minha imagem da frente. Esse é o fundo de Parreirais. Esse é o Vale dos Vinhedos, uma das maiores e melhores rotas turísticas para se conhecer aqui na capital do vinho. E hoje a partir das 19 horas, receberá uma audiência pública para se debater a Plan Vale, que discutirá algumas diretrizes que definirão o futuro do Vale dos Vinhedos. Uma reunião direcionada a empreendedores, moradores do Vale, lideranças comunitárias, afinal, pessoas ligadas ao turismo e à proteção ambiental. O encontro acontecerá hoje na Associação Recreativa 8 da Graciema. O Plan Vale é o plano de gestão de desenvolvimento da paisagem do Vale dos Vinhedos. Bom, a reunião tem o objetivo, de criar diretrizes de ordenamento territorial e conservação ambiental. Então, se você se identificou com algo, já está convidado a participar dessa reunião também hoje no Salão
8 da Graciema. Bom, pessoal, um grande abraço. A gente deixa aí para vocês que tenham uma excelente tarde, noite de terça-feira. E voltaremos amanhã com mais uma edição do Jornal Últimas Notícias. Até lá, pessoal. Valeu, tchau.